Shalom de Alcha para todos os nossos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, levando a palavra, a direção, levando a presença do Criador, né? Através da palavra, através da Bíblia, que é nosso manual de instrução. Hoje nós vamos ler em Tiago. Tiago fala palavras maravilhosas, que nos traz vida, que nos traz a redenção. Então vamos ler aqui em Tiago 5. Tiago 5, 12, o que ele nos tem para dizer, nos orientar, nos ensinar. Né? Juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Vamos ver o que o Pai Celestial nos instrui. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, porque não, para não criarde em juízo, para a sua vida não entrar em juízo eterno, você não venha pagar pelos seus atos. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores com aquela outra pessoa. Está alguém entre vós doente? Chame, né, o irmão, o presbítero da igreja, algum responsável, né, que está na frente da igreja, o Pai Celestial, da igreja. E esse faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome de Al e de Alcha, seu Filho Todo-Poderoso. E a oração da fé salvará o enfermo, e Alcha o levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por eficácia, a súplica de um justo. Aliás, Elias era homem semelhante. Elias era homem semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não houvesse sobre a terra por 3 dias, não chovesse sobre a terra por 3 dias, por 3 anos e 6 meses. E não choveu. Vale muito a oração, né, de um justo. Elias, ele era justo, igual a qualquer um de nós, mas ele fazia a obra do Criador. O Criador achava espaço nele para operar os milagres. Quando ele orasse, suplicasse, o Pai ouvia. Então, naquele lugar, ele orou, né, para não chover, e passou 3 anos e 6 meses sem chover. Não choveu. E orou novamente, e o céu deu chuva à terra. Fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, se alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Veja como é a justiça do Criador. Muitas vezes a gente passa em cima desse mundo despercebido, sem dar importância o que o Pai tem para cada um de nós. Acha ilusão, anda na ilusão do mundo, na prática errada, praticando vários tipos de coisas erradas com o próximo. Muitas vezes um amigo tem algo, a esperança de fazer algo na vida, de se realizar, mas a maldade, os projetos malignos, faz e destrói, tira a bênção, o sonho que aquela pessoa tem.
Então, ele se torna uma pessoa longe do Criador, longe. E uma pessoa dessa perversa, o Criador não ouve a oração, porque aquela pessoa serve a si próprio, serve às maldades, né? E ele disse, aquilo que o homem plantar, ele colherá. É uma lei natural do Criador, né? Existe a justiça, existe o fruto da justiça. Aqui vamos ler aqui novamente mais uma orientação, falando sobre a cura, né? A cura de cada um de nós. Orando por uma doença. Doença física é a morte, não resultado. São resultado da queda. Doença física é a morte, são resultado da queda. Ao longo do Antigo e do Novo Testamento, individuais oraram, indivíduos oraram por cura. Muitas pessoas oraram por curas, né? Em algumas oportunidades, Yahweh curava de forma direta e em outras medidas a cura através de um profeta. Ele orava quando o Filho do Criador andava fazendo seu ministério. Muitas pessoas foram curadas diretamente com ele, mas outras pessoas foram curadas através dos profetas de outras pessoas. Um apóstolo ou um cristão comum, fazia o trabalho, né, da cura, da libertação. E Yahshua curou durante todo o seu ministério. O Evangelho registra 41 curas diferentes, assim como outras que são mencionadas de forma geral, né? Ele fez 41 curas, né? Quando ele fazia o ministério dele andando, né? E algumas dessas a gente conhece, né? A gente lê nas escrituras, a gente vê. Agentes medicinais eram usados de vez em quando. Quer dizer, existia tanta cura, tanta libertação através da palavra do Criador, que a medicina era usada de vez em quando. Não era todo dia que usava produto medicinal, mas era através da fé, da palavra. Uma vez que o corpo e a alma e o espírito de alguém se interrelacionam, desequilíbrio físico, doença ou ferimento podem afetar áreas espirituais ou emocionais da vida de um livre físico doente ou ferimento podem afetar áreas espirituais e emocionais da vida de uma pessoa e questões emocionais e espirituais. Ele está falando de pessoas que não têm o conhecimento do Criador, né? Híbrido. Pode ter ramificações físicas ao orar pela cura do corpo. Estais atento para estas interrelações. Ore à medida que Yahweh dirigi-lo em uma dessas áreas. Ainda que nem todas as pessoas sejam curadas fisicamente, os crentes têm o privilégio de orar pelo doente. Tiago recomendou que os anciões da igreja
né, os cristãos, os irmãos, ore um pelo outro, ore pelos doentes, ore pelos necessitados. Né? Tiago recomendou que os anciões da igreja orem pelos enfermos. Os dons de cura estão disponíveis para os crentes, exatamente para esse propósito. Veja o que o próprio Criador fala para cada um de nós. Aqueles que estão na frente, né, ali fazendo oração, estão na igreja, né, é para que todas aquelas pessoas venham fazer oração. Ir na casa do enfermo, ir na casa de um necessitado, né, ir na casa de alguém, aquele que está passando por momentos difíceis, né, de enfermidade, ir lá e fazer oração da cura. Que esse dom espiritual está disponível. Olha o que o próprio Criador falou para o discípulo e fala para cada um de nós. Esse dom espiritual está disponível para o cristão, aquela pessoa que tem a vida, né, um relacionamento com o Criador, para que venha fazer oração aos necessitados. Engrandecido seja o Filho Santo Todo-Poderoso, Yahshua, que cura, que liberta, que sara as nossas feridas, né, que morreu no madeiro para nos salvar, nos resgatar. Nós vamos ler aqui alguns versículos em Naum 12, 1:15. Naum 12, 1:15. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azarote e acampou-se no deserto de Parã. Vamos ver aqui Gênesis 20, 17. Gênesis 20, 17. Gênesis 20, 17. E orando Abraão, Sarou e Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Yahshua havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Segundo Reis 5, 1, 14, 8 e 10. Segundo Reis 5, 1, 14. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Yahshua, e de muito conceito, porque ele dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Al, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Engrandecido seja Al. Salmo 13 e Salmo 133. Salmo 13.
Até quando, Yalcha, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Yalcha, e ao meu. Ilumina meus olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Yalcha, porquanto me tem feito muito bem. Engrandecido seja o Salmo 133. Oh, como é bom, agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Yalcha a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Engrandecido seja o Gálatas 5. Para a liberdade foi que Yalcha nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por que está falando isso? Porque Yalcha morreu no madeiro, né? E ele levou todas as nossas enfermidades. Então nós temos que tomar posse da bênção que ele deixou no madeiro, cada um de nós. Levítico, né? 11. Falou o Yalcha a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Dizei ao filho de Israel, são estes os animais que comereis, e todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, estes comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O argamaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque não tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. E não tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Engrandecido seja o Pai Todo-Poderoso, faz com que a nossa vida venha a ter uma vida saudável, nosso corpo venha a ser um corpo saudável. Nem tudo nós podemos comer. Por que nós não podemos comer? Porque Ele quer que nossa alma, nosso ser, nosso corpo, tudo em nós venha a ser saudável. Porque nós somos o templo do Criador. E ele fala na palavra dele: ai daquele que destrua o meu templo, o templo do Espírito Santo, o templo que eu habito.
Então, é algo que nós devemos viver a cada dia. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso alimento. Nós temos um currículo espiritual para cuidar. Nós temos uma vida espiritual para zelar, que é servir e agradar, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Criador. Um dia nós vamos prestar conta de tudo que fizermos, vamos prestar conta, né? Nós temos um Pai todo-poderoso que habita na vida de todos. Ninguém vai passar despercebido do que faça em cima desse mundo. Ninguém. Porque Ele é um juiz, né, justo, de justiça. E Ele mandou o seu Filho para o quê? Para derramar o seu amor. Porque se não fosse o Filho do Criador, ninguém se salvaria. Por isso que Ele sacrificou o seu próprio Filho, o seu amor, o amor de um Pai derramado no Filho, o Filho Todo-Poderoso. Ele veio para essa terra, morreu, sacrificou sua própria vida para termos esperança da salvação. Então nós temos que ter dentro de cada um de nós o respeito, a reverência, a palavra do Criador. Ele disse: santo como eu sou santo. Quando o filho dele veio, ele não veio para fazer a vontade dele, mas veio para fazer a vontade do Pai. Então nós devemos fazer a vontade do Pai. Engrandecido seja Iau dos exércitos, todo-poderoso, Iauxa, todo-poderoso, né? O nosso único e verdadeiro pastor é Iauxa, não existe outro. É Iauxa, nosso pastor que devemos seguir e servir. Andar na justiça, na retidão. Engrandecido seja Iauxa. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu santo poderoso nome e te agradecemos, Pai, pelas bênçãos, pelas vitórias que tu tens nos dado. Repreende o mal, repreende o opressor, repreende os inimigos teus, Pai, que o inimigo do teu povo é teu inimigo, que não faz a tua vontade. Então, que eles sejam repreendidos, todos os espíritos malignos, sejam repreendidos e destruídos. Pai, traz a vitória, Pai, para cada um do teu povo, nossos irmãos que estão levando a palavra. Pai, que derrama o teu arcadoce, o teu espírito sobre a vida de todos aqueles que ouvem essa palavra viva, que vem da Bíblia, que vem do alto, que vem de ti, Pai. Nós te louvamos e te engrandecemos, teu santo poderoso nome. Aleluia. Aleluia.